Quero cumprimentá-los a todos com a paz do Senhor. Quero compartilhar convosco o texto da Palavra de Deus que se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 4, que nos diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Entre a eleição e fundação aconteceu alguns fatos. Entre esse espaço de tempo, houve-se uma rebelião no céu, conhecida como a rebelião luciferina, e anjos decaídos. Decaídos porque, diferentemente do homem, que o homem não é decaído, o homem cai. Pois a palavra de Deus diz que se o justo tropeçar 7 vezes, não ficará prostrado, porque eu, o Senhor, levantará. E exatamente aqui, quando eles são expulsos do céu, Deus promove o conhecimento da Trindade, trazendo o PDS, Plano Divino da Salvação. Aqui também, na fundação do mundo, o Cordeiro de Deus, o unigênito Filho de Deus, é morto. Aqui também, os nomes daqueles que irão herdar a vida eterna, desde Adão até o último homem que for nascido do ventre da mulher, estavam os nomes de todos aqueles que irão ser salvos. Ele escreve o nome no livro da vida. E, conforme a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, e versículo 20, nos diz assim: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos, por amor de vós. Aqui, João, ou Pedro, ele traz algo tão profundo que ele relata exatamente quando Deus promove o conhecimento de toda a criatura, o plano divino da salvação. Ou seja, os anjos não tinham conhecimento deste plano. E aqui neste plano, que é a fundação do mundo, ele traz tudo pormenor daquele povo que ele elegeu. Estava também, além da igreja ali, estava a nação de Israel, em que Deus iria formar esta nação através de um homem chamado Abraão. O nome de Abraão estava ali, os nomes de todos os profetas estavam ali, profetas da antiga aliança. Também ali estava o nome daquele grupo que forma hoje a igreja do Senhor. Estava o nome de todos ali,
o nome dos apóstolos, inclusive o nome de Maria, que seria mãe do seu filho, também estava escrito ali na fundação do mundo, desde a fundação do mundo, os nomes daqueles que iriam se salvar no período da grande tribulação. Conforme Apocalipse, capítulo 13, e versículo 8, que nos diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. É por isso que foi necessário o Cordeiro morrer na fundação do mundo, antes que o primeiro homem, Adão, fosse formado do pó da terra. Porque só através do sacrifício de um justo, em que nunca pecou, só através desse sacrifício, poderia remir o homem dos seus pecados. Pois Deus, na sua presciência, sabendo que iria formar este homem, já sabia que ele iria pecar. Mas ele já proveu, muito antes, o meio para salvar o homem. Diferentemente dos anjos que decaíram na sua rebelião. A Bíblia diz que foi a terça parte dos anjos que foram enganados. E também Deus, formando o homem do pó da terra, dá o livre-arbítrio para o homem poder decidir. É o homem quem decide se quer se salvar ou não. Porque ele disse: coloco diante de vós dois caminhos, o da vida e o da morte. Porém, eu aconselho para que siga ou obedeça o caminho da vida. Porque Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos se arrependam e reconheçam o sacrifício de Jesus Cristo, o seu Filho. Então, meus queridos irmãos, isto é fundação. Fundação é todo plano divino da salvação. Ou seja, toda a base para salvar o homem, Deus traz o conhecimento exatamente ali, quando Satanás é expulso do céu. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.